A paz de Cristo. Meus amados, ainda sobre o verso 7, que diz: Eis que ele vem entre as nuvens, e todos os olhos o verão, até mesmo os que o transpassaram. Como podemos entender a expressão todos os olhos verão? Como? Reginaldo, então quer dizer que no dia que o Senhor Jesus voltar, todas as pessoas vão ver Jesus descendo entre as nuvens? Até os que já morreram? Sim. Todos os olhos o verão. É o que diz o verso. É o que afirma o texto. Como assim? Calma. Vamos explicar. Abra sua Bíblia em Daniel, capítulo 12, verso 2. É por meio da ressurreição. Antes do Senhor Jesus pisar novamente no Monte das Oliveiras, de onde ele subiu para o céu, acontecerá a ressurreição dos mortos. Todos que morreram, todos, vão ressuscitar e vão ver, juntamente com os que estiverem vivos, o Senhor Jesus descendo entre as nuvens. Você sabia que quando nosso Senhor Jesus estava sendo julgado no Sinédrio, ele olha para o sumo sacerdote e os membros do Sinédrio estavam julgando ele? Você sabia que ele afirmou que Caifás e todos os membros do Sinédrio que ali estavam estariam vivos? E eles veriam o Senhor Jesus descendo, vindo entre as nuvens? Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 26, versos 63 e 64. Vamos ler. Jesus, porém, guardava em silêncio e, insistindo o sumo sacerdote, disse-lhe: Conjuro-te pelo Deus vivo, que nos diga se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Disse-lhe Jesus: Tu o disseste. Digo-vos, porém, que vereis em breve o Filho do Homem assentado à direita do poder. Em algumas Bíblias, talvez a sua, esteja assim: à direita do Todo-Poderoso, e vindo sobre as nuvens do céu. Então Jesus afirma para eles, para Caifás e para os membros do Sinédrio: vocês verão o dia que o Filho do Homem, vocês vão ver em breve o Filho do Homem assentado à direita do poder e vindo sobre as nuvens do céu. Não somente Caifás, não somente os membros do Sinédrio, mas Pilatos, o rei Herodes, os imperadores de Roma, todos os perseguidores do cristianismo, todos os perseguidores do Senhor Jesus, todos os perseguidores da Igreja de Jesus, aquele que, quem colocou na sua cabeça aquela coroa de espinho, aquele que furou o Senhor Jesus com aquela lança, aqueles que zombaram, aqueles que não acreditaram, que rejeitaram a graça de Deus, que rejeitaram o Senhor Jesus, aqueles que apostataram da fé, todos que morreram estarão vivos para verem o Senhor Jesus descendo, vindo sobre as nuvens ou entre as nuvens do céu. A mesma coisa Paulo, conversando com a igreja, na sua primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 4 e no versículo 15, ele diz:
Isto vos dizemos, segundo a palavra do Senhor: nós, os vivos, os que ficarmos para a vinda do Senhor, não precederemos os que morreram. Paulo está dizendo a mesma coisa vai acontecer com aqueles, com a igreja, com aqueles que estiverem vivos, no dia da vinda do Senhor, não verão o Senhor antes daqueles que vão ressuscitar. Certo? Então, vai ser o sinal visível no dia que o Senhor Jesus for voltar. Então, antes dele pisar mais uma vez no Monte das Oliveiras, antes dele pisar novamente na terra, então acontecerá a ressurreição dos mortos. E eles, ressurretos, com os que estiverem vivos, então eles verão. Inclusive você que está me vendo agora, você vai ver Jesus voltando, eu vou ver todos os que morreram. Não sabemos quando o Senhor vai voltar, pode voltar hoje, pode voltar amanhã, pode voltar daqui a um mês, daqui um mês, 1 ano, 2 anos, 10 anos, 100 anos, não sabemos quando, mas todos os que morreram vão ressuscitar e verão o Senhor Jesus. Os que estiverem vivos também verão o Senhor Jesus descendo entre as nuvens. No verso 8 está escrito: eu mesmo sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que vem, o Todo-Poderoso. Então, já para começo de conversa, meus amados, o verso 8, assim como no verso 4, é a pessoa do Pai. Por quê? Não está falando aqui do Senhor Jesus. O verso 8 está falando da pessoa do Pai. Por quê? Porque o primeiro verso do Apocalipse começa dizendo o seguinte: revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu. Embora o Apocalipse seja a revelação de Jesus Cristo, a revelação é de Jesus Cristo, mas a fonte da revelação é Deus Pai, certo? Então o Pai é quem deu para Jesus. E o verso 8 é como uma assinatura. Deus assinando, aprovando, chancelando o que João já apresentou até aqui. Certo? Quando ele diz eu sou o Alfa e o Ômega, Alfa é a primeira letra do alfabeto grego. Ômega, a última letra do alfabeto grego. Tá, Reginaldo? Mas o que significa isso? Alfa e Ômega, primeira letra do alfabeto, última letra do alfabeto grego. O que significa? Quando ele está dizendo eu sou o Alfa e o Ômega, ele está se referindo à palavra. É dele que procede a palavra que a igreja precisa. É dele que procede a palavra para guiar a igreja, nortear a igreja. Qualquer outra palavra que não seja, que não proceda de Deus, é falsa. Não é uma palavra verdadeira, capaz de guiar a igreja, de sustentar a igreja, entendeu? De conduzir a igreja até aquele maravilhoso dia da volta do Senhor Jesus. Então ele está dizendo, eu sou o Alfa e o Ômega. Na literatura apocalíptica, quando olhamos os fundamentos da literatura apocalíptica, nós entendemos que a história teve um começo e terá um fim. Então, quando ele diz eu sou o Alfa e o Ômega, ele está dizendo eu estive no princípio e estarei no fim. Ele esteve no princípio como Criador, ele está no meio da história como Salvador
e juiz e estará no fim, no desfecho, no remate. Estará também no fim. O que mais? Veja Deuteronômio capítulo 8, verso 3. Agora, e veja também Mateus 4 e verso 4. O Senhor Jesus citando Deuteronômio capítulo 8 e verso 3. Quando estava sendo tentado lá no deserto, ele diz o seguinte: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então é a palavra de Deus. É a palavra de Deus que sustenta a igreja. É a palavra de Deus que transforma. É a palavra de Deus que liberta. É a palavra de Deus que traz a luz do entendimento. É a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Então, infelizmente, a gente fala com muita tristeza que hoje, até mesmo muitos seguidores de Jesus, estão abandonando a palavra. Então a igreja no Brasil, claro que não estou generalizando, mas está abandonando a palavra. Isso parte até mesmo de muitos líderes, como vemos todos os dias, muitos líderes até querendo e tentando mudar a palavra, torcendo a palavra, mudando a palavra para agradar a todos, para não perder membros. Mas é a palavra. É a palavra de Deus. É dela que precisamos. É dela que a igreja precisa para continuar firme, para continuar vitoriosa até a volta de Jesus. Meus amados, por hoje é só. A paz de Cristo e até o nosso próximo encontro.